Assassinato, nesse crime que eu vi, era um sol de meio-dia, eu percebi 3 diferenças de olhar. Um olhar apreensivo com medo, que foi o que morreu. É como se pedisse socorro. Eu senti que eu tinha um olhar de espanto. E do assassino um olhar de fúria. E o que aconteceu? Os 3 estavam à distância um do outro. O que morreu descia uma ladeira. O que matou ia na minha frente, mas eu não sabia que ele ia fazer isso. Ele ia na minha frente normal, era um sol de meio-dia. E eu vi quando ele tirou a faca brilhou no sol. E ele, além dele perfurar, ele torceu a faca com a mão. Ele perfurou em que local do corpo? Na barriga, perto do umbigo. E aquele sangue borbulhava, saía com um barulho e havia um odor, um cheiro, não sei se era eu que sentia, mas dali eu percebi que o sangue tinha um odor. E era como se ele pedisse socorro. O outro limpou a faca, olhou para mim e falou: se você falar, eu mato você, tua mãe, teus irmãos. Não tinha ninguém mais na rua? Não, ninguém. Só você viu? Porque tem aquele coisa lá, tem hora que eles fecham as vendas e tal. A siesta. Para descansar. E dali eu não tinha perna nem para sair do lugar, eu tive impacto. Eu nem sabia o que era impacto, mas eu tive uma reação estranha. E o olhar dele era de fúria. Olhar para você ou para o outro que foi morto? Olhar para mim. E você ficou com medo? Quando ele limpou a faca. E você ficou com medo dele? E eu vi, e o rapaz pôs a mão na barriga, o sangue corria entre os dedos. E eu nada podia fazer. O rapaz ainda estava vivo? Estava. Com aquele olhar... Ele falava? Não falava nada. Não sei se o impacto foi muito, ele perdeu a voz, não entendi nada. E eu não sei quantos minutos durou aquilo, porque quando eu senti que eu conseguia dar os passos, eu corri. E o outro, não sei se ficou lá, se ele esfaqueou mais, eu nem olhei para trás. E também eu fiquei muitos dias sem querer comer, Devo ter mudado o comportamento, mas ninguém me perguntou nada. A sua mãe não percebeu? Não, eu estava com a minha madrinha. Ela não percebeu? Não, eles não... Os adultos não olhavam muito pra gente com... Deu vontade de gritar? Deu. Contra a injustiça? Contra a injustiça, porque eu já via muita injustiça por ali. Quando você escreve os seus gritos, tem alguma coisa dessa menina lá? Tem muito. Eu peço para os adultos olhar as crianças com olhar de águia, que a águia ela tem um olhar diferente, ela olha na certeza, na direção que ela quer. Então, que os adultos tenham um olhar de águia em outra dimensão, em várias direções. Que perceba o olhar ou o sorriso escondido, o olhar apreensivo, o sorriso escondido de uma criança que pede socorro, que quer
falar alguma coisa, com murmúrio, com sussurro ou com grito. Que os professores, adultos, conselheiros, olhe para a criança enquanto é tempo. Você acha que não olharam para você enquanto era tempo? Não me escutaram. Nem o padre. Não, o padre escutou, mas não ouviu o segredo, não? Eu não contei para ele. Ele só me aconselhou. Mas muita coisa... Ele aconselhou que você escrevesse e enterrasse. Isso. Quando você escreve suas poesias, não será que você está fazendo isso? Enterrando? Escrevendo, porque você diz que não pensa, vem do fundo da inspiração e você coloca para fora, escreve. Não será que isso se lembra com o conselho que o padre te deu lá atrás? De colocar o seu segredo, o seu grito por escrito e tirar de você? Não. Eles vêm espontaneamente. Às vezes basta, por exemplo, se eu estou no ônibus, vem uma palavra, aí as inspirações fluem. E até assim, em alguma parte me atrapalha, porque eu vou falar isso aqui, eu sei que muita gente vai me condenar, mas eu nunca li nenhum livro. Eu já ganhei muitos livros, mas eu leio página de poesias. E que tipo de poesia que você lê? Romance, assim, poesia, romantismo, poesia antiga, Antônio Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, gosto muito. Vários outros aí. Gonçalves Dias você descobriu lá no Maranhão? Mas assim, faz assim, agora em 2008, eu chorei muito porque aí fiquei sabendo, porque no meu pensamento eu achava que ele tinha morrido, mas ele tinha vindo até o convés do navio, ele tinha sentido o cheiro do mar, do Maranhão, ele tinha sentido a brisa fria e ele tinha escutado o canto do sabiá. E não foi nada disso. Ele morreu moribundo num convés do navio, em uma cama sem força para levantar. Eu li isso num livro e fiquei muito, muito, muito triste, que eu tinha como se eu tivesse a imagem dele no convés do navio. É como se eu tivesse visto isso em algum lugar. Esse algum lugar isso. era o Maranhão? Porque lá no Maranhão falam muito desse poeta, Falam. que é um poeta maranhense. Mas tem outros que morreram na rua também, pobres, moribundos também. Quais são os poetas do Maranhão que você lembra? Além desse que você falou agora. Tem Raimundo Correia, tem vários, assim, que agora não... E tem também, conheço poetas lá que não sabem ler nem escrever, como eu era. E uma vez até eu falei para umas pessoas que falaram que não gostavam do jeito que eu escrevia, que era agressivo tudo. E aí eu falei, eu conheço poetas que não sabem ler nem escrever, nem por isso eles vão deixar de ser poetas. Eles nasceram poetas. E como é que eles fazem a poesia? Eles falam. Falam onde? Nas praças, nos lugares, às vezes eu tinha uns que eu encontrava, bastava um sorriso, ele fazia uma poesia. Lá no Maranhão existe aquele tipo de poeta repentista que fala Existe. Tocando o violão? Existe. Existe aqueles que de uma palavra
Ele já faz uma rima. Desde a sua infância você teve contato com esse tipo de poesia? Não. E quando foi que você começou a ter contato Porque, com essa assim, poesia? onde tem mais, era nos mercados do Piauí, da capital Teresina. Tem mais repentista de que mesmo no Maranhão. O Maranhão era mais aquilo que eu te falei. Os rádios tocavam mais música americana. Não tinha nada a ver com a gente. Então eu tive 2 conflitos de cultura. 2 conflitos? Como? Desde a comida, Porque a comida do Piauí é uma coisa, do Maranhão é outra. E você está na fronteira. na fronteira. E assim, eu tive aquela, assim, de dar sinhazinha à gata borralheira. Explique isso. A... Eu gostava de passar as férias na minha avó, porque era uma casa coberta e as paredes de sapê, de palha. Tinha uma mesa e uns tamboretes, e um fogão de lenha e um altar, a qual ela adorava os santos, as imagens, assim. Ela era católica rígida, daquelas missas que era tudo em latim naquela época. Até eu aprendi um pouco de latim e sabia toda a ladainha em latim. Eu que puxava as novenas, aquela coisa toda, desde cedo. Mas era a casa mais feliz da minha vida. A casa da sua avó. E que tinha comida mais gostosa, havia luz, havia paz. É onde eu me encontrava. E a outra? A outra eu só vivia. Era uma casa rica, tinha vestidos bonitos, sapatos bonitos, mas eu deixava tudo isso quando eu ia passar as férias e vestia os vestidos remendados lá da casa da minha avó, onde eu nasci. E eu sempre falo, às vezes eu falo que não nasci para ser madame. Eu não gosto do luxo, eu gosto do rústico. Eu gosto do pé no chão. Eu sou uma nordestina, pé no chão. O que é ser nordestina, pé no chão, em Campinas, início do século XXI? É usar a razão, gritar pelos meus direitos e os direitos de muitos outros. Nesses 60 anos de direitos humanos, ainda tem muita coisa para mudar. Você pode crescer, você pode estudar, mas nunca esquecer do seu pé no chão, pois é do chão que brota a plantação, que nos dá alimento, alento, sustento e empreendimento. Você casou? Você já falou que teve filhos. Como foi seu casamento? Péssimo. Eu casei gostando, achei que ia mais. Se amei um dia, eu não entendi, não compreendi. Por quê? Porque não me dei o tempo. Como foi sua experiência de casamento? Eu casei com 30 anos, mas é como se eu tivesse 15 anos. O que quer dizer isso? Eu me achava muito nova. Não estava preparada para casar? Não. E como foi que você conheceu o seu marido? Eu conheci na pensão da minha tia, né, que ela tinha um pensionato. Era um nordestino, então eu achava. Até a minha patroa mesmo falou, você está casando com ele por ele ser nordestino e por se chamar Sebastião, o nome do teu pai.
Eu acho que foi um pouquinho por aí. Eu não usei a inteligência. Você se apaixonou? Não, não houve paixão. Houve apenas querer bem, assim, uma simpatia. Que ano que você casou? 79. Janeiro de 79. Onde foi o casamento? Só no civil, Mas onde que foi? no cartório da Conceição, Aqui em Campinas? aqui em Campinas. E como foi sua vida de casada? Muita coisa assim, como eu falei, era muito criança. E ele também não tinha tanta experiência assim. E eu sei que teve muita coisa que digamos, talvez ele esperasse mais de mim porque eu era mais velha do que ele, quase 7 anos. Eu tava com 30 e e naquele dia que a gente casou, ele tava fazendo 24 anos. E eu, em outubro, eu já ia fazer 31. Moderninha, hein? Moderninha, hein? Não, mas Casou mais velha do que ele. Hoje Não, em mas dia aí- é que isso tá normal, mas naquele tempo Não, não. mas aí eu não via isso. Não havia, na minha cabeça não tem essa diferença de idade. É, porque você já era muito avançadinha pra Porque época. eu tinha. Como que diria? Eu não parecia a idade que eu tinha. Certo, você parecia ser mais nova. Isso. E Qual a idade que você tem hoje? hoje eu tenho 60. Ainda pensam que você tem menos? Penso, mas assim, outro dia me falaram, me agrediram com palavras que eu não podia me vestir do jeito que eu estava me vestindo. Aí eu falei assim, eu sou uma artista. Artista não tem idade, se veste do jeito que quer. Eu tenho 3 idades, a da razão, a da identidade, quase não uso. A da ação e da emoção. Explica então qual a diferença delas. A da ação, que no meu trabalho voluntário, se eu estou junto ao jovem, eu falo a linguagem deles, para poder falarmos a mesma língua para chegar a uma solução. Porque a gente tem muito que aprender com ele e eles muito que aprender com a gente. A da emoção, que no momento de, como diz a minha filha, do clima, da química, a velocidade da física, de uma estranha reação. Eu tive um caso com um rapaz de 36 anos. Mas foi depois do casamento? Foi depois que eu separei. E foi muito bom. E qual que é a outra razão que você falou? A da razão é a da identidade. E A da ação é do trabalho voluntário, com jovem, com... E da A emoção? gente tem. E da emoção é essa. É a paixão e o amor. É. Por esse você teve amor? Não. Tive satisfação, prazer, momentos. Você chegou a morar junto com ele? Não, ele queria, mas aí eu acho que o peso da idade eu achei que era muito, porque a mãe dele é só 3 anos mais velha que eu. E aí eu falei, não, isso não. Mas, pelo menos na minha amizade, meu grupo de amizade, ninguém condenou. Por que não deu certo o seu casamento? Arrogância, prepotência e soberba eu não gosto. Como eu falei, a ignorância eu perdoo, a arrogância eu contesto e a soberba eu detesto. E por que o seu marido era tão ignorante e soberbo? Ele nunca se colocava no lugar de outra pessoa.
ele sempre se acha o certo, tudo. E houve a traição também, mas a traição eu não vejo... Eu vejo a traição como outro... Explico já. Se é de você entrar numa depressão, tomar remédios fortes e tal, claro que é preferível separar. Ó, não gosto mais de você, vamos separar, tal. Eu entenderia muito bem. Porque eu separei 3 vezes. Aí ele andou atrás de mim e ficou aquela confusão. Ele me encurralou. Aí eu voltei, fui ter 2 filhas, aquela confusão toda. Daí eu me preparei 3 anos para separar. Mas 3 anos eu me preparei. Que era para não voltar mais. Então, foi uma separação definitiva. Então, dentro daquela ignorância, era sempre ele que estava certo, ele não escutava. E uma vez eu estava com a menina no colo, a menina tinha 2 anos, ele deu um direto depois do lado, quebrou meus dentes, tudo, que até hoje ainda não... Deu um direito? Um direto assim. Direto? E outro, soco direto? E outro do lado, que prejudicou minha arcada dentária e tentei salvar os dentes, não consegui, até hoje ainda tem problema dentário. Mas dizia assim que ele me bate só essa vez. Porque da outra vez eu quebrei braço tudo, mas eu fui salvar a comida para minhas filhas. Porque ele brigava sozinho, eu calava. Eu não entendi. Por que você disse que foi salvar a comida? Então, porque ele quebrava tudo. Ele jogava tudo pros ares, quebrava tudo. Os vizinhos pensavam até que... E até eu combinei com uma vizinha minha, tudo, que quando eu gritasse fogo, era para pegar minhas filhas. Porque a gente escuta muito casos que mata a mulher, mata os filhos e tudo, e a gente fica esperta. Então eu falei para ela, quando eu gritar fogo, você pega primeiro minhas filhas, depois vem pegar o que restar de mim. Ela até ria. Mas eu já criava minhas filhas assim, atenta. Qualquer coisa, você corre na vizinha tal. As 2. Mas eu não brigava, eu não abria minha boca. Até isso irritava muito ele, que um dia ele me sacudiu. Faz alguma coisa, fala. Aí eu falei para ele, só se eu te matar, né? Você lembra que eu respondi isso. E ele brigava sozinho. Mas por que ele brigava? Porque ele bebia. Aí, dependendo da bebida, ele perdia a noção. O que acontecia depois que ele te agredia fisicamente? Ele tinha coma alcoólatra, dormia no vaso, dormia no sofá, dormia onde aquilo tinha o ponto, o limite, aí ele podia derrubar a casa que ele não... E no outro dia, como você ficava? No outro dia ia tentar conversar, mas aí ele não aceitava, que ele estava lúcido. Então não havia diálogo, não havia... Ele não lembrava do que tinha feito? Não, dizendo ele que não. E você como se sentia? Vazia. Você e pensou aí, que eu... Você pensou em ir na delegacia? Pensei, mas naquele tempo não havia a Lei Maria da Penha, não havia um respeito com a mulher. Eu até escrevi muito agora, muito mesmo, sobre a mulher, sobre a Lei Maria da Penha e tudo. E se ele era tão terrível que se eu ficasse pelo menos 2 horas lá preso, quando ele voltasse, ele acabava a casa. E acabava comigo, eu acho. Então eu fui aquele grito em silêncio.
Quantos anos você ficou casada com ele? 12. Quer dizer, 12, mas nesses 12 houve as duas separações. Uma vez ele saiu de casa, nós casamos em janeiro. Em maio ele saiu de casa. Aí depois voltou, pediu perdão, voltou. Da outra vez, eu soube de uns casos dele aí que ia para uma tal de Tatinga. Aí eu nem sabia o que era, depois me explicaram tudo, aí eu fiquei muito contrariada. Mas também não entendi o porquê, era uma série de coisas. Eu casei com 30 anos, mas aquilo que eu falei, muito criança, era como se eu fosse uma criança, eu não entendia de nada. Você não sabia nem o que era Itatinga? Não, eu casei virgem também. Você nunca tinha ouvido falar que é do bairro lá? Uma vez eu ouvi falar que o Kessa tinha feito aquilo para melhorar, que estava defamando muito Campinas sobre gay e essas coisas. E o seu marido ia lá? Aí eu soube Você ficou sabendo? Que ele tinha ido lá. E depois? Porque essa foi a segunda vez, né? É. E a terceira? Não, e aí essa vez que eu separei dessa... Aí ele ficou andando atrás de mim de óculos, de capa, de tudo. Aí eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo, tudo. Eu já estava trabalhando, tudo. E aí eu falei, não, eu tenho que... Se eu separar, eu tenho que ir embora. Tá bem longe. Mas nisso que eu voltei para planejar tudo isso, eu fiquei grávida. Aí tive uma filha com prematura, uma série de coisas. Ela nasceu em que ano? 82. Fevereiro de 82. Aí fevereiro de 84 eu tive a outra. E foi 8 abortos também, e uma série de complicações. E ela teve paralisia infantil. Qual delas que teve A paralisia? mais velha. Mas ela anda direito? Anda, dança, tudo. Foi ótimo, ficou ótimo. Então, quanto à minha religião, eu sempre fui católica, sempre ajudando os outros. E conversava muito com as pessoas. Com 12 anos eu já achava que eu era muito adulta, que eu passava a escutar os outros. Teve toda aquela vida que eu batizei as crianças, né? Quando eu estava assim para morrer, o povo me chamava, eu rezava a ladainha de Nossa Senhora em latim, e até tem uma coisa que a gente ia, tinha bolo, tinha aquelas coisas, estavam sempre chamando a gente, né? Porque nós que puxava a ladainha. Então tinha um monte de afilhado dessa parte aí da hora de morrer. Então tinha pessoas que falavam que eu tinha o dom da cura, e eu sempre estava ajudando o padre, e estava sempre escutando com o padre. Tanto é que também a minha filha, eu fiz uma promessa com Nossa Senhora Aparecida, se ela andasse, né? E ela andou. Eu também não prometi nada, só levei ela lá na Aparecida e voltei. Porque eu acho que essas promessas muito... Então eu não prometi nada, só prometi de levar ela em Aparecida e voltar. Mas respeito as outras religiões, vou em outras igrejas, porque eu me propus a fazer trabalho voluntário, então eu trabalho com um todo. Então, realmente, quando eu estou na pastoral da saúde, ou com doente, ou com pessoas boas e tudo, apenas como conselheira, eu sou neutra. Eu não falo de religião, eu respeito cada um na sua religião. E o que eu espero é que um dia sejamos todos unidos pela mesma causa, a paz, prevenção ao meio ambiente, e olhar pela criança, porque a criança de hoje é o adulto do amanhã. E também pelo adolescente, porque ele é uma criança
A maioria são as crianças que não tiveram colo, não tiveram alento, e eles não deixam de ser também uma criança. Explique um pouquinho do seu envolvimento com a pastoral. A pastoral é assim, porque parece que eu tinha que ir trabalhar no hospital. Eu fui trabalhar no Mário Gatti, e dentro do Mário Gatti, quando eu trabalhei naquela época, tinha assim, um estudo como trabalhar no hospital sem envolver o emocional, que é difícil. Então aquilo foi muito bom. Eu trabalhei aqueles 2 anos lá. Quando eu fui para a PUC, eu já levei uma bagagem diferente. Então eu cheguei na PUC já bem com experiência de como trabalhar no hospital. Aí dali tinha a pastoral da saúde na PUC, e aí eu fui trabalhar na pastoral da saúde, né? E é para você conversar, e às vezes não precisa. A pastoral tem vezes que o silêncio é uma oração. Às vezes você só pega a mão do doente e é como se você passasse uma energia para ele. Então você não precisa falar nada, às vezes. E às vezes você fala, e às vezes você escuta só. E o que eu mais tenho problema com a pastoral da saúde, e principalmente esses que eu vou visitar a casa, é o parente do doente. Aquele parente que mais o doente se apega, que mais ele quer um colo, um ombro amigo, um alento, é o parente que não vê a hora dele morrer, e ele transmite isso pro paciente. Então esse parente a gente tem que trabalhar muito, porque é de lá que o paciente precisa daquele alento, né? E que mesmo que ele seja um paciente terminal, que ele tenha os dias de vida dele da melhor forma possível. E a gente trabalha muitas vezes esse paciente, porque ele até se irrita com a gente se a gente tenta passar para ele que aquele paciente vai melhorar. Aí eles respondem pra gente, mas o médico falou que ele não tem muito tempo de vida. Então, e aquilo fica muito difícil de trabalhar. E a gente tem que fazer esse trabalho com muita serenidade. Você recebe alguma coisa para fazer esse trabalho? Não, Totalmente voluntário? totalmente voluntário. A gente assina até um termo. Tem algum padre que controla a pastoral? Olha, tem vários que dá, assim, alguma filosofia, mas eu trabalho do meu modo, eu não escuto nenhum padre. Gosto muito do Padre João, Padre Teixeira e outros padres, mas eu só assisto a missa, e quando eu tenho assim dúvida não sobre a pastoral, dúvida sobre a minha religião, aí eu vou até eles. E sei que todas as religiões têm erros e conceitos, e não sei se por ter nascido com esse dom existe uma... geralmente eu falo que Deus me dá a ação, a causa, o efeito, o jeito. Eu falei para o Padre João que eu faço minhas próprias orações. Isso significa o quê? Que você mesmo que elabora as orações e não segue uma reza? Não, eu até, desde pequena que eu nasci no catolicismo, tenho todo aquele coisa. Mas assim, eu faço as minhas orações. Devo ter uma meia dúzia de oração que eu fiz para mim. Você mesmo escreve? Isso, para mim. Entendi. Não é que elas sejam exclusivas, elas me veem a inspiração. E você escreveu como oração? Eu escrevi em forma de poesia? Isso. Bem, o que eu vi
o que eu escutava era que os judeus mataram Cristo, era tudo mal desinformado. Então eu fui trabalhar com essa família e vi que não era nada disso. Que eles eram pessoas boas, pessoas que respeitavam também o próximo, e gostei muito também. Aprendi muita coisa com eles, né? Eles tinham o Natal deles, eu tinha o meu, e eu participava dos... quer dizer, eu tinha o meu Natal, ele tinha a ceia dele, do ano judaico, lá, toda aquela coisa. Então eu trabalhava para eles, então eles me respeitavam, eu respeitava eles. Você lembra do Natal dos judeus? Que era uma festa perto do Natal. Você lembra como chamava? Agora eu não tô Hanukkah? É o Hanukkah. E como é que você lembra como eles comemoravam? Eles faziam um jejum. Esse do Yom Kippur, Aí, que é o Ano Novo. Tinha que ver a primeira estrela do céu e eu ficava, às vezes, assim, eu falei assim, ponto, o céu tá nublado, eu quero ver onde vocês vão ver a estrela, né? E eles também não... eles falam... Quando aparece a primeira estrela, é a contagem do novo dia. Porque o sábado é guardado da sexta para o sábado. Então o sábado começa com a primeira estrela da noite da sexta. Então, porque é assim no calendário judaico. Então, mas eles falavam que eu não era uma empregada, que eu era uma sogra. Só que eu era aquela empregada que quando eles estavam doentes, eu estava ali perto da cama deles. Na alegria, na tristeza, eles sabiam que eles podiam contar comigo. E por sempre fazer esse trabalho voluntário desde criança, eu escrevi agora a tragédia de Santa Catarina, que amor ao próximo não tem preço. Então a gente também tem que ser verdadeiro, ser sincero, porque ajudar é ajudar, então não tem que ver a quem. Não depende de religião, né? Não. Eu faço isso com muito gosto, com muito... Você falou que aprendeu muito com a família judaica. Aprendeu como? E o quê? Assim, tudo que me passava, que não era também aquilo. Que, assim, se for ver a ignorância, tem gente que quer até matar os outros por causa de religião. E não é isso, é procurar entender cada ser humano. E respeitar suas origens, sua condição, sua crença, sua religião. E assim a gente vive bem. Porque eu tive uma tia que ela teve casa de candomblé. E eu ia passar as férias lá, eu era bem tratada. Por todas aquelas filhas de santo dela, por todo... Era em Timon, no lugar que eu nasci, lá. Não essa avó, par de pai, ela era uma tia, irmã da minha mãe. E era muito bom. E como é que era lá? Você entrava no terreiro? Não, geralmente ela não deixava. Ela botava a gente para dormir cedo e os atabaques era a noite toda. Mas que eu gostava daquele canto, daqueles atabaques, eu gostava. Digamos que tinha um pouco de raiz, alguma coisa, eu não sei, mas que eu gostava, eu gostava. Que eu sentia uma coisa, eu sentia. Assim, boa, aqueles batuques, aquelas coisas, eu gostava. Agora, minha outra avó, da parte de pai, não, era muito católica, tudo.
Mas ela também não brigava com ninguém. Se alguém precisasse de um remédio, de uma erva, ela atendia todo mundo. Ela plantava as ervas. Não, ela ia buscar mesmo, se Ela ia embrenhava no buscar. mato. Ela era benzedeira? Não, só fazia remédio. Ela não benzia nada. Agora, pra mim, muita gente falou que eu tinha o dom de benzer, de curar. Mas eu nunca procurei esse lado, nem procurei descobrir, nem nada. Você exerce na medida em que está fazendo o seu trabalho voluntário na pastoral, né? E sobre o budismo? Aí o budismo, um dia eu tava no ônibus, mas eu queria o budismo do... Quer dizer, são vários sedimentos do budismo. Mas foi esse que foi me apresentado, Nichiren Daishonin. Eu nem sei se o nome é esse mesmo, porque existem palavras que eu não consigo falar direito. Até peço desculpa, mas acho que o erro na sinceridade não chega a ser um erro. Eu estou falando uma verdade. Então, eu gostei muito, muito e falei a primeira vez que eu ia em busca de sabedoria. E nessa busca eu estou até hoje e é muito bom, gostei muito, muito, muito. Principalmente da maneira que as pessoas são tratadas, eu não vejo ninguém falando mal da vida do outro, ninguém reparando a roupa do outro. Aonde eu chego, tanto na sede como nas reuniões, nas casas das pessoas, eu sou bem recebida, eu sou... é muito bom esse aconchego. Então deixa eu fazer uma pergunta. Você é católica e budista ao mesmo tempo? Não, eu sou católica, mas assim, eu estou absorvendo muita coisa do budismo que eu sei que é muito bom para mim, é como se muita coisa, eu falei para eles, muita coisa daqui eu já sabia, agora como não me pergunta. Você vai num templo budista? Vou. E quem frequenta, a maioria são japoneses? Não, esse tem mais católico do que japonês, aqui em Campinas. São monges? Não, esse é diferente. E como é que é? É uma coisa de mantras. Você desenvolve a oração através de mantras. Falo, aí a sutra é tudo em japonês. Mas assim, eu acho assim que aquele dos monges, existe coisa que os monges não passam por discípulo. Digamos que você é um padre e eu sou apenas leiga. Então tem coisa que você ora que não passa para mim. E nesse budismo tudo é passado. Discípulo e mestre. Não tem monges? Não. Tem um mestre e os discípulos. Só que tem diálogo, tem comum acordo, tem... Então eu acho que essa oração, essa mantra, ele passou para todos. Para ser orado junto. E como é que ora? Ora em frente à estátua do Buda? De um pergaminho. De um pergaminho? O que tem no pergaminho? Tudo escrito em japonês. Então você não tem a menor ideia? Não, até assim, eles me deram um sutra, né? E comprei uns 2 livros, mas assim, não me aprofundei, como eu falei, assim, que eu nunca li um livro por inteiro. Todo mundo... Muito menos em japonês. Não, mas esse tem em português, né? Agora eu comprei esse ano, que é o significado. Aí sim, eu ainda não li nenhuma página. Mas assim, lá tá tipo um dicionário.
Então aí vou me aprofundar mais. Porque o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a minha comunidade, com jovem. E o que eu vou trabalhar com eles? Eu vou tentar descobrir talento neles e dar ofício. Eu vou dar o anzol e que eles vão em busca da vara de pescar. Eu vou no Maranhão aprender a fazer uma tarrafa, uma rede de pescar, para ensinar eles. Então eu vou tentar passar para eles ofício, responsabilidade. Então é aí que a minha proposta é trabalhar com os jovens dentro da escola, fora da escola. Aliás, todas as idades, até a terceira idade, mas principalmente os adolescentes. E é isso que eu acabei de falar. Vou dar o anzol e que eles vão em busca da vara de pescar. E como é que você faz esse trabalho? Dentro da escola mesmo? A gente já conversou com a diretora, tudo, a gente vai trabalhar dentro da escola e fora da escola, que tem uns que foram expulsos. E tem uns que não vão na escola, e tem outros que não querem nada. Mas isso é durante as aulas ou no fim de semana? Não, eu comecei, mas assim, agora só ano que vem, porque agora tá férias, tudo, né? Mas assim, eu começo de vez em quando uma palavra para uma palavra para outra. Primeiro eu tô trabalhando a palavra, para depois eu trabalhar os ofícios, a descoberta de talento que eu sei que eles têm e trabalhar toda essa inteligência, cada um nasceu. Às vezes aguça por bem, outras aguça por mal. Então, tentar trabalhar essa inteligência dentro de um todo, mas que beneficie. Mas isso é durante as aulas ou no fim de semana, sábado e domingo? Vamos trabalhar fim de semana ou escolher um dia na semana para estar tendo uma palestra, alguma coisa. E que escola que é essa? A escola lá da minha comunidade, né? Que comunidade? CDHU dos Amarais. Você mora no CDHU dos Amarais. Amarais. Essa escola é estadual? Ela é estadual, eu fiquei sabendo que ela entrou dinheiro beneficente, parece que da França. Mas isso não me interessa. Quer dizer, interessa, claro, que quero cada vez mais que alguém se una, tanto faz ser Brasil como qualquer outro país, e que beneficie a gente, que também nós retribui esse benefício também para fora com aprendizado. Não é só a gente receber Então, não é só a gente receber o benefício sem nada fazer. A gente tem que descruzar o braço, mas aí é pai, mãe, tios, avós, porque a base está na família, para que de lá venha o alicerce forte da educação. Quando você criou suas filhas, você já pensava assim? Já. Você participou da educação delas? Participei, ia nas reuniões, eu comprava sempre livro a mais, lápis a mais, tudo a mais, que tinha os tinha os que eu levava para a escola e tinha os que eu deixava em casa. Porque a casa também é a continuação da escola. Por meio de outros poetas, né? E um dia na prefeitura eu li. Eu sei que parece que 2 sarais eu não fui, aí eu fui nos outros. Onde foi que você leu na prefeitura? No mural. Mas ali no edifício sede da prefeitura mesmo? Isso. Você viu que estava escrito o cartaz convidando para o próximo sarau. Isso. Você faz parte de algum grupo de poesia, além do sarau? O encontro literário, que era encontro de letras e música. Agora é encontro literário do SESC, às terça-feira à tarde. Desde quando Faz uns 2 anos. que você vai lá? Uhum. E qual tem sido a sua experiência lá? Muito bom, assim, assim, porque
eu não canto, né? Então tem a parte que canta, e eu sempre brinco com elas que eu não canto, mas me encanto com o canto delas, né? Até hoje escrevi uma coisa sobre isso, né? Tá ali, depois eu vou ver no caderno, né? E assim, aí elas formaram um coral, tudo, e eu sou a única que fico fora, né? Que eu não participo, né? Eu fico fora. Aí eu falei, não, mas é bom, porque assim eu vejo quem desafina, quem isso, tudo. Eu falei, eu brinco com elas, né? Que eu fico de fora para estar observando, né? Então elas falam, por que você não canta? Eu falei, não, eu não canto, mas me encanto com o canto de vocês. E Esses encontros são feitos durante o dia ou à noite? à tarde. À tarde. Você trabalha ainda? Eu voltei para trabalhar, eu estava até depressiva, tudo, e foi muito bom, foi muito bem recebida no serviço, tudo, né? Até as meninas perguntaram porque muita gente fala no meu nome lá no serviço, no meu serviço. Eu falei, eu fui uma excelente funcionária, né? Mesmo que eu esteja só a metade, tenha artrose no corpo todo, 5 atropelamentos, mas Por que você foi atropelada 5 vezes? porque Você não era. olhava quando ia atravessar a Não, eu rua? era meio anarquista, eu estava correndo mesmo da polícia, uma série de coisas que eu trabalhei eu participei da ditadura, foi nos anos 70. Mas você morava onde? Eu fui atropelada no Rio, em Campinas nunca fui atropelada, em São Paulo sim. E por que você fugia da polícia? O que estava acontecendo? Eu era meia desatenta, digamos. Eu era atenta para muita coisa e para outras não. Eu pegava muita coisa no ar, palavra muito curiosa, mas existia um outro lado meu que havia pureza, inocência, e isso também me atrapalhava. E como que você diz que lutava contra a ditadura lá no Rio de Janeiro? A gente queria tirar a liberdade que a gente não tinha. Era uma liberdade que nos cortaram as asas, nos deixaram nu, pé firme no chão, eu como negra. Eu falando como a escravidão, que deram abolição, mas não nos deram condição. E tinha muita gente importante, mas o bom da ditadura é que ninguém cobrava assim. Nós trabalhávamos como um trabalho voluntário, não se cobrava nada. A gente queria o melhor para esse país e muita coisa a gente conseguiu. E como Mas você... muita gente desapareceu, muita gente. Mas você você se reunia com alguém? Que lá no Maranhão você disse que ia no Grêmio lá estudantil. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu conseguia saber onde estavam as reuniões, tudo, mas eu não entrava, como eu tinha chegado pouco tempo do Rio, eu não entrava diretamente como participante, como curioso. E você ia para ouvir? Uhum. Mas onde? Tinha vários lugares, no Cadete, ali no centro do Rio, tinha muitos lugares. Você ia ouvir o quê? Um comício? Isso, palestra, porque às vezes não podíamos nem falar, às vezes só escrever, passar assim para o outro. Foi ficando muito difícil. E por que você foi atropelada? Eu não entendi ainda. Então, porque às vezes displicência. Na hora de atravessar a rua. Deixa eu explicar. Você sai de um lugar tranquilo e você encontra uma selva urbana. E aí você é um bicho solto, um tudo em meio do nada, o nada em busca do tudo, e você termina se perdendo um pouco. Eu saí de uma cidade pequena, enfrentei
um ninho de Rio de cobra, Janeiro. uma selva urbana. Você se lembra ainda quando chegou no Rio de Janeiro? Qual a sensação que você teve? Você já falou que foi roubada logo de cara. Eu cheguei 3 horas da madrugada, chovendo, frio, que o frio eu nunca tinha sentido. No Maranhão não faz frio. E nas estradas que eu andei também não estava frio. Aí eu lembro que eu trouxe tinha comprado uma blusa lá, mas aquela blusa não passava o frio, porque era um frio que eu nunca tinha sentido. Você tremia? Não, eu me encolhia, meus ossos todos doía, era terrível. E aí sim, eu me senti só, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Aí eu vi que era uma selva urbana. Mas aí o grito calou na garganta, eu não conseguia chorar, Já te roubaram as coisas? eu nem estava pensando em roubo, em nada, eu achava que era tudo. Cada um respeitava cada um. Acho que me roubaram dentro do ônibus mesmo. Não foi bem no Rio, foi dentro do ônibus mesmo. Você diz, roubaram o quê? A sua mala? Não, roubaram a bolsa que Dinheiro. eu tava, dinheiro. O Documento. registro de nascimento, né? Molhou, estava dentro da mala, esse estava dentro da mala. Então era caneta tinteiro. Aí saiu 48, eu escrevi com estilográfico. Quase fui presa, foi um monte de coisa. Porque acharam que eu estava aumentando a idade e tudo. E foi terrível. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus.